Uma outra questão levantada tem a ver com questões financeiras. Se cobramos o valor da sessão, quanto deveríamos cobrar, se fazemos pacotes, se cobramos ou não a falta do cliente. Primeiro, com relação ao preço, nós precisamos compreender que existe uma redução significativa de custos quando nós prestamos o atendimento online. Tudo que você precisa para o atendimento online é privacidade e um aparelho de celular. O que você precisa para um atendimento presencial é se deslocar até uma clínica, ter uma clínica, alugar, sublocar, comprar, tanto faz. Se deslocar, seu combustível, seu Uber, seu transporte, enfim, seu tempo maior de ida e de volta. E no atendimento online nós temos esses fatores reduzidos. Então, baseado nisso, geralmente os valores nos atendimentos online são mais baixos do que os valores praticados na psicoterapia presencial. Outra característica forte é porque nós temos um mercado, uma indústria de atendimento online. O que é essa indústria de atendimento online? São empresas e portais que oferecem esse tipo de serviço. Então nós temos grandes lojas online de atendimento psicológico. Vocês podem no Google colocar psicoterapia online, psicólogo online, vocês vão ver que existem muitos anúncios. E existem muitos portais que vão apresentar psicólogos. Então e esses portais apresentam o preço da psicoterapia. Geralmente aparece profissional e aparece o preço. Aparece profissional, aparece o preço. E aí nós temos então uma média. As pessoas podem pesquisar. As pessoas que estão na internet têm acesso a muitas prestadoras, muitos sites, muitos portais, muitos grupos de profissionais. E vão poder escolher. E um dos fatores será também o preço. Então, a menos que você ofereça um serviço muito exclusivo e o cliente te procura porque ele admira diretamente o seu trabalho, está disposto a pagar muito mais para ser atendido por você, a menos que seja desse modo, é muito importante também se ater a essa questão dos valores. Eu gravei, inclusive, um gameplay onde eu vou pesquisando alguns sites na internet. Eu vou disponibilizar, não sei se nesse ou no próximo módulo, mas eu fiz como um extra, uma pesquisa entrando nos principais sites, mostrando os profissionais e a questão dos valores. Os valores são explícitos, porque o que o CRP proíbe, o que o CFP, as resoluções proíbem na propaganda, é você fazer propaganda com o preço. Então você colocar psicólogo por R$90, atendimento psicológico 2 por, isso é proibido. Mas você colocar o seu preço no seu canal, não. Então esses sites oferecem o profissional com o preço da sessão. Porque não é uma propaganda, é para o cliente que foi lá. Pense, por exemplo, no atendimento presencial, numa clínica ou um profissional autônomo. Ele não pode colocar uma faixa assim, dizendo atendimento X. Mas se o cliente ligar para ele, for até ele pode dizer, olha, eu atendo a X reais. Então no atendimento online acontece do mesmo modo. Nós não podemos fazer a propaganda, mas você, por exemplo, pode ir no seu Instagram, em algum local, ou no direct, uma resposta automática, você pode falar, olha, eu atendo online, o valor da minha sessão é X, tal. E isso não é propaganda, isso é responder o cliente que te busca. Isso é dar informação ao cliente quando esse te buscou. Você não tentou prospectá-lo desse modo. Então, existe esse parâmetro, existem esses sites. Nesse gameplay, nesse vídeo, eu vou mostrar uma média dos principais sites, dos maiores pelo menos. Mas aí eu adianto que é alguma coisa por volta de R$79, R$89 o valor médio dos atendimentos online. Geralmente também tem uma duração de 50 minutos, enfim, dentro de uma dessas modalidades que nós conversamos anteriormente. Com relação à questão dos pacotes, é uma estratégia muito inteligente, inclusive, tanto de engajamento do cliente. Se você oferece, olha, você tem a possibilidade de pagar o valor da sessão, mas se a gente fechar um pacote
de 4 sessões a gente pode fazer X, Y, valor. Às vezes para o cliente é muito bom, e tem clientes inclusive que pagam um pacote, não necessariamente pela economia, mas tem clientes que pagam um pacote pela necessidade, por perceberem que precisam fazer aquilo. É muito comum a gente ter esse tipo de feedback, por isso eu falei do primeiro atendimento e de sua importância. Às vezes, a partir de um primeiro atendimento, já houveram situações, por exemplo, no Fala Psi, do cliente falar, olha, realmente eu percebo que eu preciso, eu percebo que é um assunto que é difícil, eu acabo fugindo, eu já comecei outros processos e parei, mas realmente eu percebo. E do próprio cliente sugerir, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir agora o equivalente a 3 meses de psicoterapia, porque dessa vez eu não quero parar. Então é um modo do cliente agir, um modo dele reforçar o compromisso com ele mesmo, entende? Uma forma dele dizer, não, preciso fazer porque eu sei que eu vou me sentir talvez um pouco mais pressionado. Talvez funcione como quem, por exemplo, paga academia por ano, às vezes não necessariamente é o desconto, mas a pessoa fala, vou fazer um pacote porque esse ano eu vou fazer eu vou finalmente me exercitar, e vai ser um modo de eu dizer, não, estou investindo, passe logo aí tudo. Então o pacote muitas vezes tem essa função para o cliente, não necessariamente o desconto, pagar menos, mas às vezes o compromisso. Poxa, eu quero firmar um compromisso mensal, eu quero ser atendido mensalmente, eu quero ter um processo. Eu quero ser atendido esse mês e o próximo, eu quero mergulhar nesse momento de consciência, esse momento da minha psicoterapia. Então, eu penso que ofertar o pacote tem vários vieses, né? Tem várias vantagens. Uma delas é essa questão de fato de promover esse fechamento, fidelizar ainda mais o cliente, confirmar com ele uma adesão ao processo mais a longo prazo. E outra questão também, que de repente pode ser uma vantagem financeira, o cliente diz, como eu pretendo ficar, então eu vou aproveitar que vou economizar aqui X, então eu faço um pacote. Eu recomendo sempre que o profissional faça, ofereça pelo menos, olha, se quiser a gente pode fechar um pacote mensal, acho que pode ser muito bacana para o cliente e muito interessante para o profissional também. A outra coisa é com relação à cobrança, à ausência. Eu penso que segue um pouco do que a gente faz no presencial. Talvez não necessariamente nós tenhamos uma recomendação única. Se o cliente faltou o atendimento, então ele pagou porque você esteve disponível, ou então se ele avisar com 24 horas e tal. Depois vamos falar também sobre essa questão de valores, essa coisa de cobrar por sessão, de avisar 24 horas. Eu tenho umas ideias diferentes com relação a isso. Então, cada situação precisa considerar o próprio profissional, o próprio cliente, a gente compreender o que exatamente aconteceu. Às vezes a pessoa ainda não está habituada com o horário da sessão, então a pessoa esqueceu, ou então a pessoa não se programou direito, até porque é uma fase de adaptação. O atendimento presencial traz uma maior consciência de compromisso. Porque a pessoa sabe, eu tenho que quarta-feira, 16 horas, ir para o meu psicólogo. Então a pessoa não vai programar uma outra coisa na quarta-feira nesse horário, a pessoa vai precisar se arrumar em determinado horário, a pessoa vai... Então isso entra como um compromisso que vai mobilizar muito recurso, muita energia da pessoa. E o atendimento presencial, online, melhor falando, é um atendimento que às vezes a pessoa só vai dar uma pausa no que está fazendo e vai pegar o celular. Então talvez seja mais fácil a pessoa não lembrar do horário exato e falar, poxa, era 3 horas e tal. Acontece, eu vejo inclusive muitos clientes às vezes empenhados em seus processos, mas que não se habituaram ainda com essa coisa tão fluida, né, tão rápida do atendimento online. E isso pode favorecer, sobretudo que você não tem um horário fixo com o cliente. Quando você fala, olha, vamos nos ver terça-feira, 15 horas, e aí de repente o cliente não lembrou. Daí a importância de às vezes mandar uma mensagem avisando, ou então só relembrando se foi programado muito antes. E penso que deva se tratar no caso a caso. Se puder remarcar o atendimento, falar com o cliente, fazer depois, aumentar um pouco o tempo do atendimento seguinte, daí por diante, eu não vejo por que não. A não ser que, enfim, você realmente trabalhe de outro modo e pense de uma outra forma. Mas geralmente, pelo menos, no que se refere a isso, acontece.
até com uma certa frequência, não muita, mas uma considerável frequência dos clientes não se atentarem muito ao compromisso, ou de repente pensou que conseguiria, mas na hora que não deu, porque ainda não está em casa, enfim, a pessoa encaixou o compromisso ali no meio de outros e de repente não conseguiu. Eu sou a favor de uma flexibilidade com relação a essas questões. Claro que dentro de um limite de cada caso a caso, mas penso que no que nós pudermos ser flexíveis é interessante. Com relação ao pagamento, é outro questionamento. Geralmente, psicologia online é feito antecipado. A não ser que você já tenha um vínculo com o cliente, é o seu cliente do consultório, sempre te paga em tal data. Mas é interessante que novos clientes, que eles já se habituem assim, eu faço a transferência, eu mando o comprovante, eu tenho um atendimento, acho que é a melhor forma. Caso seu cliente só possa ser atendido ou não tenha, por exemplo, conta para transferir, então vê uma outra possibilidade. Tem link de pagamento por cartão de crédito, que é muito fácil, inclusive, fazer. Você pode fazer uma conta no PagSeguro, Mercado Pago, é uma coisa muito simples. Também vou inserir um tutorial sobre os dois, porque eu acho importante o psicólogo ter essa opção. Se o cliente, de repente, não tenho como, mas, poxa, eu queria pagar num cartão de crédito, você precisa ter uma maquininha? Não. É opcional. Você pode entrar na sua conta do PagSeguro, do Mercado Pago, no Nubank, alguma que você tiver, você não paga nada para ter essa conta. E você gera um boleto para a pessoa paga aquele boleto. A maioria das contas dão uma certa quantidade de boletos gratuitamente. Então tudo é uma questão de informação, são meios seguros e que nós podemos ter para favorecer, sobretudo no atendimento online, onde às vezes existe essa dificuldade. O cliente quer na hora, mas o banco dele não permite mais fazer uma transferência às 10 da noite e tal. Então você teria que ou ofertar outras formas de pagamento, ou adiar o atendimento, ou fazer o atendimento em confiança. Que aí seria dizer, olha, eu faço o seu atendimento, mas aí amanhã você paga. Mas o ideal é que você tenha muitas possibilidades para que esse cliente possa fazer esse pagamento, entende? Então, depois discutiremos melhor sobre esses links. E todos nós, é importante que tenhamos, de fato, algum tipo de conta eletrônica para gerar esses boletos. E isso é muito tranquilo. E outras dúvidas referentes a essas questões financeiras, nós vamos então explorando nos capítulos futuros pertinentes.